Olá, caros alunos, estamos de volta. Se você assistiu a primeira parte dessa aula, você entendeu um pouquinho sobre os antibióticos beta-lactâmicos, entendeu? Por que alguns antibióticos agem em bactérias gram-positivas, outros agem em bactérias gram-negativas, por que alguns deles podem ser administrados por via oral, enquanto que outros apenas por via intramuscular, entendeu? Quais são as diferenças e as classificações de penicilinas, cefalosporinas, monobactâmicos, carbapenêmicos. Bem, nessa segunda parte da aula, nós falaremos sobre os mecanismos de ação dos beta-lactâmicos, já que todos eles têm o mesmo mecanismo de ação. Então, vamos entender um pouquinho sobre a estrutura celular das bactérias. Então, as bactérias elas podem ser divididas basicamente em dois grandes grupos: as bactérias gram-positivas, as bactérias gram-negativas. Por que algumas são chamadas de gram-positivas e outras de gram-negativas? Bem, isso se refere à capacidade dessas bactérias absorverem o corante de gram. As bactérias que conseguem absorver o corante de gram, as gram-positivas, elas se coram de azul, enquanto que aquelas bactérias que não conseguem absorver o corante de gram, elas ficam vermelhas, são as gram-negativas. Mas a capacidade que uma bactéria tem de adquirir o corante de gram está diretamente relacionada à presença de mureína, que é o peptídeo glicano, como nós podemos ver nessa imagem aqui, ó. Mureína. A mureína ou peptídeo glicano das bactérias gram-positivas, ela se apresenta como espessa camada de peptídeo glicano. Enquanto que nas bactérias gram-negativas, a camada de peptídeo glicano é uma camada bem mais delgada. Então isso significa o quê? Significa que esse peptídeo glicano ele absorve o corante de gram. Então quanto maior a espessura do peptídeo glicano, maior a capacidade de absorver o corante de gram. Por isso que as bactérias gram-positivas elas conseguem absorver o corante de gram, enquanto que as gram-negativas não conseguem absorver o corante de gram. Além da presença, não só da presença, mas além da espessura do peptídeo glicano, existem outras diferenças entre bactérias gram-negativas e bactérias gram-positivas. As bactérias gram-positivas, elas apresentam apenas uma membrana citoplasmática que é interna ao peptídeo glicano. Enquanto que as bactérias gram-negativas apresentam uma membrana interna, como nas bactérias gram-positivas, e uma membrana externa ao peptídeo glicano. Sendo assim, as bactérias gram-negativas apresentam um espaço entre cada uma das duas membranas. Espaço este chamado espaço periplasmático. Além disso, as bactérias gram-negativas apresentam também um antígeno extremamente importante, o lipopolissacarídeo, e também apresentam proteínas chamadas de porinas. Essas porinas fazem com que essa membrana externa seja extremamente seletiva. Ou seja, praticamente nada que não consiga passar pelas porinas consegue atravessar a membrana externa das bactérias. Isso significa o quê? Que os antibióticos também entram nessa seletividade. Então, se os antibióticos não conseguirem atravessar essa porina, elas não terão acesso a essa camada de peptídeo glicano. Por essa razão, as primeiras penicilinas elas agiam apenas em bactérias gram-positivas, porque o peptídeo glicano está aqui, está externo. Enquanto que houve necessidade de algumas modificações moleculares para que algumas penicilinas pudessem atravessar essa porina e agir aqui na camada de peptídeo glicano das bactérias gram-negativas. Ok, gente? Então vamos para frente.
Então vamos entender como é essa camada de peptídeo-glicano e como é que os antibióticos beta-lactâmicos conseguem interferir na sua síntese. Então, vamos dar uma olhadinha na parede celular de uma bactéria gram-positiva e de uma bactéria gram-negativa. A gente já viu que são diferentes, principalmente com relação à espessura. Se nós olharmos aqui para a camada de peptídeo-glicano de uma bactéria gram-positiva, a gente vai ver a espessura bem maior do que uma única camada, né? uma fina camada de peptídeo-glicano das bactérias gram-negativas. Mas, além dessas diferenças, nós podemos observar que elas são formadas por unidades monoméricas. Então, nós podemos ver que um monômero ligado, através de uma ligação, a um outro monômero ligado a um outro monômero e assim por diante. Essa primeira camada de peptídeo-glicano se liga às camadas inferiores através dessa estrutura em verde aqui, como nós podemos ver. Então, nós temos aqui uma camada, duas camadas, 3 camadas, 4, 5, 6 camadas, enquanto que nas bactérias gram-negativas apenas uma única camada foi formada aqui. Mas vamos entender quais as moléculas que formam essas camadas. Vamos subir a nossa imagem. Então, nas bactérias gram-positivas e gram-negativas existe isso, mas nas bactérias gram-positivas principalmente. Essas estruturas monoméricas são formadas por dois aminoácidos, né? Dois aminoácidos. O ácido... Desculpe, gente. Dois aminoácidos. O ácido N-acetilglicosamina e o ácido N-acetilmurâmico, de forma intercalada. Sempre um N-acetilglicosamina está ligado a um ácido N-acetilmurâmico. N-acetilglicosamina ligado a um ácido N-acetilmurâmico. Isso vai formar cada uma das camadas do peptídeo-glicano. Como eu havia falado para vocês, ligando uma camada a outra, existe uma estrutura. Essa estrutura aqui, que seria aquele filete verde que eu mostrei na figura anterior, é formado por um pentapeptídeo. Qual é esse pentapeptídeo? Verde, alanina, amarelo é o glutamato, o roxo é a lisina, o azul a glicina e o laranja a alanina. Veja que existem duas alaninas aí. A primeira é a L-alanina e a última é a D-alanina. Na verdade, são duas D-alaninas. Isso já foi eliminada uma das D-alaninas. A gente vai ver como isso ocorre. Mas a estrutura de um peptídeo-glicano é formado o N-acetilglicosamina ligado ao N-acetilmurâmico de forma intercalada, formando as camadas. Ligando uma camada a outra, nós temos um pentapeptídeo. Pentapeptídeo formado por L-alanina, L-glutamato, L-lisina, glicina e D-alanina. Certo? Além disso, nós podemos observar aqui que essa seria a primeira camada, aqui seria uma segunda camada, aqui nós teríamos o pentapeptídeo da primeira camada, aqui nós teríamos o pentapeptídeo da segunda camada. Ligando um pentapeptídeo ao outro, nós temos essa outra estrutura aqui. Essa outra estrutura, gente, são 5 glicinas, como nós podemos ver na legenda. 5 glicinas. Essas 5 glicinas nós chamamos de ponte de pentaglicina. Então, a estrutura é realmente bem complexa. São aminoácidos ligando formando as camadas. Interligando uma camada inferior com a camada superior, nós temos um pentapeptídeo e uma ponte de pentaglicina que formam uma espécie de amarração, fazendo com que a estrutura ela seja altamente rígida e resistente, impedindo que ela seja degradada, impedindo que ela sofra a ação das forças osmóticas, das pressões interna e externa na membrana da bactéria. Ok? Mas vamos entender como é que isso é sintetizado e onde é que os antibióticos interferem nessa síntese. Para que haja síntese da parede celular, do peptídeo-glicano mais especificamente, ocorre 3 fases, são 3 etapas para que haja síntese do peptídeo-glicano. Na primeira fase é a síntese dos monômeros do peptídeo-glicano. Qual é o monômero do peptídeo-glicano?
é N-acetilmurâmico principalmente e N-acetilglicosamina ligado a uma ponte de pentaglicina. Para que tudo isso aconteça, para que tudo isso ocorra, uma glicosamina, nós podemos verificar aqui, ela inicialmente ela é o precursor dos monômeros do peptídeo glicano, ela se liga a um acetilcoenzima A e um uridina trifosfato. Essa reação entre essas três estruturas forma UDP, N-acetilglicosamina. N-acetilglicosamina. Posteriormente, N-acetilglicosamina se transforma em UDP N-acetilmurâmico. Então, a N-acetilglicosamina vai se transformar em N-acetilmurâmico. N-acetilmurâmico é o ácido capaz de se ligar ao pentapeptídeo. Então, logo após a sua transformação, N-acetilglicosamina se transformando em N-acetilmurâmico, nós observamos a chegada dos aminoácidos, a lisina, a alanina e todos os demais aminoácidos, formando aí o pentapeptídeo. E aí nós terminamos aqui a síntese dos monômeros do peptídeo glicano. O DP, que é um transportador ligado ao N-acetilmurâmico e ao pentapeptídeo. Como o DP é um transportador, ele vai transportar essa estrutura, esse monômero do peptídeo glicano, para a membrana plasmática da bactéria. Aqui é a membrana plasmática da bactéria. E vai entregar esse monômero a um lipídio de membrana chamado de bactoprenol. Está aqui o lipídio de membrana, o bactoprenol. Então, N-acetilmurâmico foi entregue pelo UDP ao bactoprenol. Então, nós temos bactoprenol ligado ao N-acetilmurâmico e ao pentapeptídeo. Observe que no final desse pentapeptídeo nós temos 2-D-alanina, diferente da figura que nós vimos no slide anterior, onde só a última alanina era apenas uma D-alanina, certo? Por enquanto, durante a síntese, nós temos 2-D-alanina. Após a ligação do N-acetilmurâmico ao bactoprenol, nós vimos a chegada de uma N-acetilglicosamina ligada ao UDP também. O UDP também vai transportar N-acetilglicosamina. E aí nós temos o monômero pronto, né? Praticamente terminado aqui. N-acetilglicosamina ligado ao N-acetilmurâmico. E isso nós temos uma ligação aqui com esse pentapeptídeo. Posteriormente, aminoácidos glicina são transportados por RNAs transportadores e formam aí uma ponte de pentaglicina ligado, né, à lisina, K-lisina, ok? Então, N-acetilmurâmico ligado a N-acetilglicosamina, ligado ao N-acetilmurâmico nós temos o pentapeptídeo e aqui ligado à lisina nós temos uma ponte de pentaglicina. Posteriormente, esse bactoprenol se desliga dessa estrutura pré-formada, né, desse monômero, e doa esse monômero, ou melhor, transporta esse monômero, que é chamado de translocação. Essa seria a segunda fase da síntese do peptídeo glicano, seria translocação. Transloca para o espaço periplasmático. Aqui o espaço periplasmático. Então, foi formada a estrutura. A estrutura começou a ser sintetizada no citoplasma da bactéria, foi finalizada na membrana plasmática da bactéria e finalmente foi transportada para o espaço periplasmático, onde ela vai se unir a um peptídeo glicano em crescimento. Então nós temos aqui o peptídeo glicano em crescimento. Sempre esse peptídeo glicano ele vai sendo degradado e novos monômeros pré-formados precisarão ser incluídos para substituir, para renovar o peptídeo glicano. Esse processo de ligação de um N-acetilglicosamina com um N-acetilmurâmico é chamado de transglicosilação. E é feito por uma enzima chamada de transglicosilase. Então, a transglicosilase pega o monômero que chegou lá da membrana plasmática da bactéria e liga o peptídeo glicano em crescimento. Certo? Vamos para a terceira fase. A terceira fase é a ligação cruzada do polímero de peptídeo glicano.
Então, esse N-acetilglicosamina ligado ao N-acetilmurâmico agora vai precisar formar aquela amarração. E essa amarração é feita quando a ponte de pentaglicina ligada a uma lisina de um dos monômeros se liga também à alanina de outro monômero, ou seja, a ligação de uma camada de peptidoglicano com uma camada superior com uma camada inferior. Quem faz essa ligação? Essa ligação é a ligação peptídica, é uma transpeptidase. Então, a transpeptidase faz a ligação dessa ponte de pentaglicina que está ligada à lisina com uma alanina da outra camada, como nós já podemos ver aqui. Uma ponte de pentaglicina ligada a uma lisina de uma das camadas do peptidoglicano ligada à alanina da camada superior. Aqui a gente tem uma camada superior e aqui seria a camada inferior, fazendo com que essa estrutura seja mais rígida. O que acontece? Acontece que os antibióticos beta-lactâmicos, penicilina, cefalosporina, monobactâmicos e carbapenêmicos conseguem se ligar ao sítio ativo da transpeptidase, ou seja, a enzima que forma a ligação, forma a última etapa da síntese do peptidoglicano, faz a ligação cruzada entre uma camada de peptidoglicano e a outra, e a camada inferior e a superior, impede que essa transpeptidase faça a ligação, a transpeptidação entre a ponte de pentaglicina da lisina de uma camada inferior à alanina da camada superior. Então, dessa forma que os antibióticos beta-lactâmicos agem. Eles impedem, eles inibem a ação da transpeptidase numa etapa final da síntese do peptidoglicano. Mas como é que eles fazem isso de fato, né, de forma mais detalhada? Então, os antibióticos beta-lactâmicos, a gente pode ver aqui a transpeptidação, de uma forma normal, né? Duas de alanina, né? Uma alanina e outra alanina. A transpeptidase, para fazer a transpeptidação, para fazer essa ligação, ela precisa eliminar uma das alaninas. Então, ela elimina essa alanina, a alanina transdeslocada, e essa enzima faz a ligação entre uma das alaninas e a glicina, né, da outra, que está ligada à lisina, ou seja, a glicina da ponte de pentaglicina. Dessa forma, formando a ligação cruzada. O que acontece é que a penicilina, ou seja, os beta-lactâmicos, seja penicilina, seja cefalosporina, seja qualquer outro beta-lactâmico, ela é muito parecida com a estrutura da D-alanina. Então, nós podemos ver aqui a enzima que ela reconhece a D-alanina, mas se houver penicilina no meio, a enzima faz um complexo com as penicilinas, com os beta-lactâmicos, impedindo assim que a enzima consiga sintetizar a parede celular, como nós podemos observar aqui. A penicilina, nós podemos ver aqui o anel beta-lactâmico, aquele anel pentagonal que a gente já conheceu, e aqui nós temos duas D-alanina, uma D-alanina aqui e uma outra D-alanina aqui, que a estrutura se torna muito similar à estrutura da penicilina, principalmente se nós colocarmos ela sobreposta, como nós podemos ver nessa figura aqui, ó. Então, ela sobreposta, nós podemos observar que elas são muito parecidas. Então, ela consegue se ligar ao sítio ativo da enzima como se fosse, de fato, as duas D-alanina. E aí consegue enganar a enzima não consegue terminar a síntese da parede celular. Bem, quais são as principais reações adversas dos beta-lactâmicos? De certa forma, os beta-lactâmicos são antibióticos bastante seguros, mas apresentam algumas reações adversas importantes. Hipersensibilidade é uma das reações, neurotoxicidade, diarreia, principalmente por alteração da flora intestinal, toxicidade hematológica, nefrite e toxicidade catiônica. Mas talvez a principal das reações adversas seja a hipersensibilidade. O antibiótico beta-lactâmico, vamos exemplificar a penicilina, ele é um antibiótico que tem capacidade alergênica, mas não tem capacidade antigênica, ou seja, é um apteno.
ela é uma molécula muito pequena para se ligar ao anticorpo e desenvolver alguma atividade imunológica. Então, há necessidade de que o antibiótico se ligue a uma proteína, como nós podemos ver aqui. Então, o antibiótico beta-lactâmico se liga a uma proteína e, ao se ligar na proteína, ele ganha a capacidade de imunizar, ou seja, a capacidade de se ligar ao anticorpo e desenvolver uma reação imunológica. A mais importante delas são as reações anafiláticas. Anafilaxia, como nós podemos ver nessa imagem, paciente alérgico à penicilina desenvolve reações anafiláticas, principalmente relacionadas a edema, como a gente pode ver um angioedema, né? Edema de glote também, muito frequentemente encontrado em pacientes alérgicos à penicilina, e reações essas que podem ser altamente perigosas e que podem incorrer em algum risco à vida do paciente ou do seu usuário. Bem, além dos antibióticos beta-lactâmicos, também são utilizados antibióticos que têm como mecanismo de ação a alteração da síntese da parede celular, antibióticos chamados de glicopeptídeos. Glicopeptídeos, como o próprio nome diz, são antibióticos que possuem na sua estrutura aminoácidos e também açúcares. Existem dois grandes grupos dos glicopeptídeos. Os tricíclicos, onde nós podemos encontrar aqui a vancomicina. Tricíclicos por quê? Porque apresenta esses 3 ciclos aqui. 1, 2, 3. Esse é a vancomicina. Ou os tetracíclicos, como a teicoplatina, que apresentariam, no caso, 4 anéis em vez de 3, como acontece na vancomicina. Vancomicina ela foi encontrada, ou foi produzida, ou foi descoberta pela primeira vez em 1956. Ela é produzida pelo Streptomyces orientalis e é uma excelente alternativa aos pacientes que são resistentes ou que possuem bactérias que são resistentes à penicilina. Então, uma excelente alternativa seria a vancomicina. Como é que age a vancomicina? A vancomicina também age inibindo a síntese da parede celular. Só que ela não age exatamente da mesma forma com os beta-lactâmicos, por isso ela está sendo mostrada nessa apresentação, nessa aula, de forma separada. Então a gente pode ver a fase final, a transpeptidação, né? A D-alanina. Aqui vai ser formada a ponte de pentaglicina com a outra camada do peptídeo glicano. O que é que a vancomicina faz? Os antibióticos beta-lactâmicos eles agem inibindo a enzima que faz essa ligação aqui, ou seja, inibem a transpeptidação. A vancomicina também inibe a transpeptidação, só que ela inibe não por ligação enzima, mas por ligação a D-alanina. Ao se ligar na D-alanina, ela impede que a enzima se ligue. Então, ela não se liga no sítio ativo da enzima, mas se liga na estrutura do peptídeo glicano, impedindo assim a síntese da parede celular. As principais indicações da vancomicina, ela é utilizada para combater pneumonias de uma forma geral, abscesso de partes de pele ou de partes moles, osteomielite, sepse, meningite e endocardite, muito utilizada. Também para profilaxia em cirurgias cardíacas, em cirurgias neurológicas e também em cirurgias ortopédicas. Também é utilizado para combate ao Clostridium difficile, endocardite causada por essa bactéria, principalmente em pacientes que são resistentes ao metronidazol. Metronidazol seria a primeira escolha para combate a enterocolite, enterocolite pelo Clostridium difficile. A segunda alternativa seria vancomicina para os pacientes que são resistentes ao metronidazol. E também são utilizados, tem como indicação a neutropenia febril, isso associado a outros antibióticos. Os principais efeitos adversos, a vancomicina é utilizada por via intramuscular, é dor local, flebite, febre, calafrios, formigamento, náuseas. Uma das reações mais comuns seria a síndrome do homem vermelho. Isso acontece porque a vancomicina ela estimula a liberação de histamina e causa angioedema, prurida, eritema, congestão, né, e causa todos os processos que culminam, né, com
com o aparecimento dessa tonalidade vermelha nos seus pacientes. 5% dos pacientes apresentam erupções cutâneas, pode apresentar também leucopenia e eosinofilia, nefrotoxicidade e ototoxicidade, isso apenas em dosagens altas. O problema da utilização de antibióticos de uma forma geral, não apenas dessa classe de antibióticos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso em outras aulas também, é a resistência bacteriana, né? Então, a gente pode ver que um dos mecanismos de resistência bacteriana é quando uma bactéria que apresenta genes, né, um plasmídio aqui, como nós podemos ver, geralmente carregando genes de resistência, ela troca através desse pile, chamado de pile sexual, ele troca material genético com uma bactéria que é sensível, que não é resistente, que não consegue, não tem ação sobre nenhum antibiótico. Isso é muito interessante porque muitas vezes, né, se combate o uso indiscriminado de antibiótico e a razão pela qual se combate isso é essa, porque bactérias que são ou que seriam sensíveis aos antibióticos, elas podem se tornar resistentes se por acaso nós selecionarmos, matarmos todas as bactérias sensíveis e deixarmos apenas as resistentes vão predominar e vão consequentemente transferir esses genes de resistência para outras bactérias que não seriam naturalmente resistentes, tá? Então, o que acontece aqui é que esse plasmídio foi transferido para essa bactéria, então depois dela trocarem esse material genético, nós podemos observar nessa figura final que essas duas bactérias ambas apresentam o plasmídio com antibióticos de resistência e, consequentemente, seriam eficazes no combate, na ação terapêutica aos antibióticos. E nós podemos ver um desses plasmídios, né? Então, nós podemos ver aqui um plasmídio que apresenta antibióticos ou genes de resistência, por exemplo, a carbenicilina, que apresentam genes de resistência ao cloranfenicol, né? Apresentam genes de resistência à tetraciclina, dentre outros, né? Então, existem plasmídios que apresentam multiresistência a vários antibióticos, outros que apresentam resistência apenas a alguns antibióticos. E como é que será que age nesses genes? Qual é o papel desses genes na resistência a esses antibióticos? Então, nós podemos ver aqui pelo menos 4 mecanismos diferentes que fazem com que as bactérias sejam resistentes a alguns antibióticos. O primeiro mecanismo é o bloqueio da entrada do antibiótico. A gente viu que bactérias, por exemplo, gram-negativas, possuem porinas e impedem, e essas porinas é o caminho pelo qual o antibiótico entra na bactéria. Algumas dessas bactérias podem desenvolver porinas resistentes ou que tornem incapaz de entrar o antibiótico em seu citoplasma. Então, o bloqueio de entrada seria um mecanismo importante para que o antibiótico não funcionasse. Isso não acontece apenas com os beta-lactâmicos, mas com todos os antibióticos que hajam enzimas que sintetizam substâncias importantes para as bactérias ou estruturas da síntese proteica ou da síntese de ácidos nucleicos também podem utilizar esses mecanismos para resistir à ação dos antibióticos. O segundo mecanismo aqui, inativação enzimática. Então nós podemos ver aqui um antibiótico. Uma enzima pode degradar esse antibiótico, destruindo sua estrutura. É o que nós vimos com as beta-lactamases. Então, as beta-lactamases destroem parte da estrutura do beta-lactâmico, o anel beta-lactâmico, e aí, sem o anel beta-lactâmico, a estrutura desse antibiótico perde a sua similaridade com a dealanina, e aí não consegue mais se ligar não consegue se ligar à transpeptidase. Terceiro mecanismo seria alteração do alvo, da estrutura da molécula alvo. Isso acontece muito, por exemplo, nos antibióticos que agem em enzimas ou enzimas da síntese da parede celular, como nós vimos, ou enzimas que sintetizam substâncias importantes, ou até mesmo estruturas celulares, como os ribossomos. Então, a alteração daquela estrutura ou daquela molécula alvo impede que o antibiótico possa agir sobre ela. E um quarto mecanismo é a síntese do que se chama de bomba de efluxo.
Então, algumas bactérias conseguem sintetizar proteínas na sua superfície, na sua membrana plasmática, que fazem com que o antibiótico se ligue a ela e seja jogado para fora, seja bombeado para fora. Então, os níveis ou as concentrações desses antibióticos diminuem bastante no seu citoplasma e, consequentemente, eles não agirão de forma eficaz. Mas um dos mais conhecidos, principalmente para a classe de antibióticos que a gente acabou de ver, os beta-lactâmicos, são a degradação dos antibióticos pelas beta-lactamases. Existem vários tipos de beta-lactamases. Nós temos aqui pelo menos 4 tipos, né? A classe A, que é chamada de espectro ampliado, ele destrói penicilinas, algumas cefalosporinas e também os carbapenêmicos. A classe B, que vai destruir todos os beta-lactâmicos, com exceção do Aztreonam. A classe C, que destrói apenas as cefalosporinas, e a classe D, que destrói a cloxacilina. Então, dependendo da classe de beta-lactamase que a bactéria sintetiza, ela pode ter uma resistência múltipla a todos os beta-lactâmicos, praticamente, ou apenas alguns beta-lactâmicos, e aí a necessidade, às vezes, de se fazer, se utilizar inibidores de beta-lactamases, ou utilizar associações nas quais possam impedir que haja resistência múltipla a esses antibióticos. E aí, gente? Será que estamos de volta à era pré-antibiótico, né? A gente ouve muito falar, né, atualmente, da restrição que se tem à compra de antibióticos, né? A necessidade de uma prescrição médica. E muito dessas alterações na lei, na legislação, se refere principalmente à descoberta ou aparecimento de bactérias cada vez mais resistentes. Então, nós praticamente estamos voltando à era pré-antibiótico, onde o desenvolvimento ou aparecimento de novos antibióticos está muito aquém do desenvolvimento do aparecimento de bactérias cada vez mais resistentes aos antibióticos. Então, na última década, só para termos uma ideia, houve o desenvolvimento de apenas 3 novos antibióticos. Diferente de décadas anteriores, né? Obviamente, existe uma limitação para a descoberta dessa classe de fármaco, né? Mas o que nós queremos dar, a mensagem que eu quero deixar aqui, é que nós estamos correndo atrás. As bactérias estão criando mecanismos de resistência muito mais rapidamente do que a capacidade que nós temos de descobrir novos antibióticos, novas ações, novas características ou novos mecanismos de ação. Ok, gente? Bem, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram do vídeo, dê um ok, dê um curtir. E até a próxima aula do nosso curso de farmacologia. Até mais!